Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Deus no Comando. O episódio desta semana faz também no masculino e também com ator. O meu convidado chama-se Tiago Castro. E eu sei, a maioria está a pensar, então é o Crómio dos Morangos. É, mas é muito mais do que isso. E esse foi o meu grande objetivo. Quando comecei a preparar esta entrevista, comecei a perceber que não era possível falar do Tiago Castro sem falar do Crómio. Mas eu não queria repetir o assunto. Acredito que o Tiago esteja farto, no bom sentido, de falar desta personagem. Então queria uma coisa diferente, mas não é possível. É impossível falar de Tiago Castro sem falar do Crómio. No entanto, a conversa que vos proponho ouvir agora tem esse principal objetivo. Descobrir mais do Tiago, muito para lá da personagem icónica dos Morangos com Açúcar. Se vamos falar dela, vamos. Mas há tanto, mas tanto para descobrir acerca do Tiago. E é esse o convite que eu faço agora. Fiquem desse lado e conheçam mais e melhor o grande Tiago Castro. Alô? Olá. Alô, tudo bem, André? Olha, já estou a tratar por tudo, desculpa, ia-te perguntar se Fazes podia muito tratar por bem, tudo. eu já te ia dizer isso, que eu vi que tu me trataste por você na mensagem. Sim, Estava sim, só à espera que tu me tratasses mais uma vez por você para te dizer. já estava tramado. Não, por acaso pensei assim, deixa-me perguntar primeiro, mas olha, comecei logo a tratar por tudo. Não, man, não gosto, não gosto. Já foi Faz-me sentir automático. mais velho, man. Não, e também é mais fácil, assim falo mais livremente e abertamente contigo. Claro, Olha, Tiago, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para participar no podcast. obrigado Um, eu. e aproveito para dizer já uma coisa, que é o seguinte. Sim, Como é que eu costumo fazer isto? Então, só para tu perceberes. Eu costumo, porque é mais fácil, as pessoas que acompanham este podcast também o sabem, eu costumo seguir uma linha cronológica na vida das pessoas. Isto é, falar um bocadinho da vossa infância, depois como é que começou a carreira e seguir tudo isto. Mas eu contigo vou ter que fazer uma coisa diferente. diz. Isto porque, e vai ser muito fácil de explicar. E explico-te com uma pergunta, que é, quantas vezes é que tu já tiveste que responder à pergunta, então e o Chromie, como é que foi fazer? Muitas Não, vezes, não é? não te sei dizer. Muitas vezes, não é? Pronto, eu acredito que sim. Muitas. Portanto, Acho que em todas as entrevistas acabo por falar sobre o crómio, por isso é normal. exatamente. E então, eu vou-te explicar. Eu, quando comecei a preparar esta entrevista, pensei, como é que eu entrevisto o Tiago sem falar do Crómio? Porque eu acredito que sejas muito cansado de falar do Crómio, ou que Sim, tenhas... mas se quiseres falar, estás à vontade. O que é que eu pensei? O que é que eu pensei, então? Vamos começar por falar do Crómio, despachamos o assunto com Sim, todo o respeito que há pelo Crómio sim. e pela tua personagem, mas falamos sobre isso, e depois fazemos toda a entrevista normalmente. Aquilo que eu te ia perguntar, e vamos começar então por falar aqui do Crómio. Tu sentes que o Crómio está para ti como a minha casinha está para os chutes? Isto é, aquela coisa que tens sempre que tocar, tens sempre que falar na tua vida. Sim, olha, pode ser, é um bom exemplo. E não ficaria nada triste se fosse tal como a minha casinha está para os chutes, porque vendo o repertório todo dos chutes, que é gigante, Uhum. se eu tivesse um repertório tão grande como os chutes têm a nível musical, eu tivesse a nível de representação, estaria mesmo muito feliz. A verdade é que tenho muito mais coisas que fiz, das quais as pessoas não têm tanto conhecimento, mas algumas têm, algumas foram mais mediáticas, mas sem dúvida que é uma boa comparação. Mas aborrece-te falar do Crómio ou é um lugar onde tu gostas de voltar? Eu acho que eu tenho sempre que lá voltar, porque é impossível, porque no imaginário, pelo menos para já, no imaginário do público, das pessoas a não ser que eu fizesse algo para um público que não teria, até mesmo para essas pessoas, se calhar era interessante contextualizar a importância que o Crómio teve na minha vida, porque é algo que não me desliguei. As pessoas não o fizeram também nas suas cabeças. Portanto, eu sinto sempre esta necessidade, não só minha, como também de quem me está a fazer a entrevista ou a falar comigo, de falar do Crómio. O Crómio, porque eu percebi, era uma personagem que ia durar pouco tempo, não é? Quando foi proposta, a personagem ia durar pouco tempo nos Morangos com Açúcar. Sim, Quando, dois meses, mais ou menos. qual é a tua reação quando tu percebes que a personagem já está a durar muito mais tempo, ou vai durar muito mais tempo para lá daquilo que era suposto? Para ti foi uma alegria na altura? Para mim foi porque eu percebi que estava a construir algo único com a personagem, que estava a ter um impacto diferente e que a própria, porque senão não teria havido esse convite para estender a minha presença, porque a própria produção e os atores muitas vezes no início ficavam, e os técnicos ficavam assim parados a olhar, e eu muitas vezes apanhava os meus colegas
se fora sentarem em personagem, Sim. assim, olhar para mim, tipo, tentar perceber, mas este gajo é mesmo assim. Claro que eles viam cá fora que eu não tinha nada a ver, mas eu via muitas vezes esse impacto. E muitos deles fizeram questão de me dizer na altura do quanto eles estavam a gostar de ver esta personagem e integrar os morangos. Ahm, então acabei por ficar muito feliz Uhum. por ter essa notícia, porque estava a ter muito prazer em fazer esta personagem. Não tinha a noção que iria ter este prazer, porque para mim eu estava a acabar de vir do Conservatório de Teatro Uhum. e havia muito preconceito em relação à televisão, ainda mais em relação aos morangos com açúcar. Portanto, eu estava até com um certo receio de perceber como é que iria ser o impacto. Mas depois de perceber que me estava a divertir tanto, fiquei muito contente por se estender. Onde é que tu ias buscar a inspiração para uma personagem que era, como tu disseste agora, muito diferente de ti? Epá, eu acho que eu devo ter ido buscar, se calhar, timings e expressões e, se calhar, mesmo o próprio estilo dele, a referências de comédia que eu tenho. Ahm, eu era e sou ainda um fã das personagens cómicas do Ben Stiller, Uhum. Jim Carrey, tipo, passando, por exemplo, se calhar um bocadinho ali pelo Dumb and Dumber, que é o Doidos à Solta, que é uma personagem também que é um totó, não é? E o Ben Stiller também faz muito aquelas personagens em que ele é a vítima, tipo, tudo lhe acontece. E claro que adaptada à realidade da telenovela, que é um estilo de representação diferente, mas eu acho que eu fui buscar referências aí e talvez mesmo também referências da minha própria vida, sei lá, da minha altura de adolescente. Eu tinha 22, 23 anos quando fiz o Crómio, portanto eu tive que recuar um bocadinho e se calhar também ir buscar essas próprias referências de amigos, de colegas que Uhum. tinham uma forma de estar parecida com o Crómio. Foste recolhendo tudo e foste construindo uma personagem. Sim, Sim. A tua personagem era muito cómica, era muito caricata. E estamos a falar de uma altura em que os Morangos com Açúcar estavam no auge, não é? Estamos a falar da segunda, terceira temporada, que foram as temporadas foi mesmo, mais foi, vistas. foi, foi mesmo a que teve mais audiência. Sim. E ainda por cima, uma altura em que as redes sociais não eram o que são hoje, não é? Hoje em dia. Portanto, eu suponho que o contacto físico, o contacto com as pessoas, ainda tinha mais impacto. Viveste muitas situações caricatas quando as pessoas te reconheciam e te conheciam na rua, quando te viam, por Epá, causa da personagem? muitas situações. Eu acho que essa aí era a parte em que eu me sentia menos confortável, Não porque gostavas? eu tinha muito medo, cheguei a acabar por ter muito medo de estar na rua, porque era sempre imprevisível como é que as pessoas iriam falar comigo. E Uhum. tanto poderiam ser muito queridas e entrar a falar comigo com respeito e contato, como poderiam perder toda e qualquer noção, serem completamente invasivas, agressivas, eh, sabes? É quase, havia pessoas, havia tudo, havia pessoas, olha, que achavam que um gajo com 1,58 m não devia estar na televisão, que não merecia estar na televisão. Por causa da altura? Sim, sim, Bife, que dizia, tipo, tu não devias estar lá, pá, para que é que tu estás, não mereces estar na televisão. Havia reações de todo o género, pessoas que depois se aproveitavam e achavam que estavam a falar com a personagem e que faziam de certa forma bullying, e eu, graças a Deus, tenho uma estrutura que me permite defender, que o Uhum. Crómio não teria. Eu acho que se eu fosse o Crómio, eu provavelmente teria mesmo tido muitas dificuldades depois de ter feito os morangos, porque houve de tudo, de tudo. E acho que teria sido mesmo marcante. Olha, sabes como foi para o Zé Maria do, Sim, do, do do Big Big Brother. Brother, que se Sim, afastou de tudo e de todos e nunca mais se ouviu falar? Se sim. eu fosse como o Crómio, eu acho que isso teria acontecido Era esse o comigo. caminho a seguir. Uhum. Sim. Portanto, quando a tua personagem termina, para ti, de certa forma, é um alívio?
quando termina o projeto para ti? Eu não digo que seja um alívio, porque eu já estava cansado, porque eram muitas horas de gravação. Tiveste ano e meio? 2 anos? 2 anos e 3 meses. Ok. E quase a gravar todos os dias, a um Uhum. ritmo intenso. Passámos por muita coisa também, passámos pela morte do Francisco Adam, que Uhum. mexeu muito com o grupo. Hum, Portanto, houve muitas coisas com as quais nós tivemos que lidar muito novos, apesar de eu já ter alguma maturidade e ser dos mais velhos e já estar na área há algum tempo, nunca se está preparado para a dimensão que aquilo teve. E eu não digo que fiquei contente, mas aliviou de certa Uhum. forma um bocado. Mas a minha grande preocupação quando os morangos terminaram, foi também conseguir descolar-me do Chromie, para as pessoas perceberem que eu não era só a personagem. Tiveste Uma- essa percepção logo? Percebeste logo que ias precisar disso ou só quando tentaste começar um novo trabalho, procurar novos projetos, é que te apercebeste que tinhas de descolar primeiro da personagem? Ou percebeste logo mal terminou o projeto? isso era logo uma urgência, eu percebi logo Uhum. isso. Eu Sim. tinha que fazer isto. Eu na altura tive um projeto musical, quando acabaram os morangos, eu tinha uma banda, juntamente com o Diogo Valsacina Eu acho e que me o lembro de qualquer coisa, sim. Pronto. E eu fui convidado pela Vidisco para lançar o álbum em nome próprio, portanto a banda chamava-se Tiago, porque eles viram-me num concerto com os Desert a cantar e acharam que eu cantava bem e que podia ser uma aposta, e eu aproveitei logo porque não tinha nada a ver com o Crómio e queria descolar-me. Ah, Pronto, e ajudou de alguma forma, mas mesmo assim foi na altura. Aliás, o projeto nem teve assim tanto sucesso, porque eu acho que por várias razões, mas as pessoas tiveram sempre muita dificuldade em ver-me para além do Chrome. Mas eu acho que isso também se deve muito ao facto de as pessoas não verem mais coisas, porque se Uhum. tivessem visto mais coisas, as pessoas teriam tido essa capacidade. Uhum. Tu és ator e já lá vamos. Aliás, é a última pergunta que eu tenho para ti sobre esta questão do Crómio, porque vamos percorrer aqui um bocadinho a tua carreira. E Sim. quando eu disse que tu és ator, é no sentido, tu terminaste os Morangos, foi um dos teus primeiros projetos televisivos e acredito que tivesses muitos objetivos para o teu futuro, até porque tinha corrido muito bem, tinhas feito uma boa personagem, tinhas mostrado o quão bom ator és. Um, Sentes que o Crómio te impediu? Vamos imaginar assim, para recorrer aqui às metáforas, o Crómio mexeu com a tua vida, né? Sim. Independentemente de tudo, mexeu com a tua vida. Sentes que foi uma escada rolante, isto é, levou-te mais alto na tua carreira, ou acabou por ser um tapete rolante levou a que a tua vida profissional estagnasse um bocadinho durante um tempo? Foi as duas coisas, mas Hum. porque eu muitas vezes, porque deu-me realmente aquele mediatismo, um boom gigante, e as pessoas Uhum. ficaram, acho que o país todo ficou, ou quase o país todo. Era impossível eu estar em qualquer sítio e não, e não haver uma pessoa que me reconhecesse, mas fiquei a ser uma pessoa mediática para o país todo. E lançou-me nesse aspecto, mas ao mesmo tempo condicionou-me. E eu fico muitas vezes a pensar o que é que teria sido a minha vida profissional se eu não tivesse feito o Crómio? Porque eu, como tu disseste, eu já tinha experiência como ator, eu já tinha Uhum. 6 anos de formação como ator, já tinha trabalhado profissionalmente em teatro, televisão, cinema e com qualidade. E eu fico muitas vezes, pergunto muitas vezes, ok, poderia não ter tido este boom, este mediatismo, mas que outro percurso que teria eu se não tivesse sido Crómio. E penso às vezes nisso, porque poderia ter tido projetos menos mediáticos, mas também que me trouxessem uma recompensa emocional e profissional grande. Sim. E ser na mesma e ter sido muito feliz. E pergunto-me isso, porque eu acho que sim, que o Crómio também me limitou aqui, de certa forma, neste percurso que eu estava a construir. Já te conseguiste largar totalmente? Do Crómio, não, porque Sim, nunca. isso Pois. não depende de mim, isso depende de vários fatores. Isso ainda no outro dia eu estava a ser entrevistado para um programa e a apresentadora disse-me: Eu não te consigo ver a fazer mais nada que não seja o Crómio.
E eu disse, isso é a pior coisa que tu me podes dizer, porque eu sou ator. E se fosse graças a ti, eu nunca mais trabalhava na vida. Portanto, isto não depende só de mim. Sim, Depende de uma série de fatores. E como eu percebi que era impossível desligar-me do Chrome, pá, acabei por falar dele, não muito, só nestas entrevistas, sim, mas não invoco o Chrome em vão, porque já foi tão sim, gasto. sim, Mas pá, construí um espetáculo em que falo muito sobre, um espetáculo de comédia, em que falo sim. muito sobre o efeito que o Crómio teve na minha vida, e aí sim eu posso dar a minha perspectiva real sobre o que é que foi viver na pele, as consequências de ter sido esse personagem, e, e pronto, e acabo por conseguir desmistificar aqui algumas coisas, mostrar que há mais para além do Crómio em mim. Já lá vamos, mas estou muito, muito, muito feliz por ter tido a oportunidade agora de estar a fazer um vilão na Lua de Mel. Sim, estava a querer saber Vai, tudo. vai entrar nestes últimos episódios em grande esta personagem e fico Uhum. muito contente e acho que correu mesmo muito bem. E pronto, estamos nesse caminho é impossível ignorar, Sim, mas acho que se pode mostrar muito mais. e é isso que eu quero agora. Portanto, já tocamos aqui no elefante na sala, que era por onde eu queria começar. E agora Exatamente. estamos O livres. elefante que, por mais pequeno que seja, é muito grande. Sim, muito grande. Portanto, Pequeno de tamanho. sim. Portanto, vamos agora, eu vou-te pedir que tu viajes comigo então um bocadinho para a tua vida. Quero perceber quem é que é o Tiago e dar a conhecer mais do Tiago para lá, do Crómio e Sim. dos Morangos, que é esse o objetivo também deste episódio. E, portanto, vamos começar pela tua infância. Eu quero saber quem é que era o Tiago em criança. Que tipo de criança é que tu eras? Antes de tudo isto, quem é que tu eras? Epá, eu era um miúdo cheio de vida. Era um miúdo que estava, imagina, por exemplo, nas festas de escola e do ATL, eu era sempre aquele que estava disposto a ir para palco fazer tudo aquilo que fosse preciso. Adorava. Sem timidez, sem vergonha? Sim, adorava Aham. entreter em qualquer oportunidade. Quando eu via um grupo grande nas festas de carnaval, eu adorava entreter. E era muito sensível, apaixonava-me facilmente, Uhum. e sofria muito. Sim, sofria muito O com isso, drama já estava aí com o presente, não é? drama. Comecei a sofrer muito cedo, tipo, por perceber que as raparigas olhavam para mim com menos atração, apesar de ter tido as minhas coisas e não posso queixar, mas em muito novo, já desde muito novo a perceber que, não, o Tiaguinho é pequenino, o Tiaguinho eu gosto de ti como amigo. Eu gosto. Tipo que a frase, sim. Pronto, e isso marcava muito, porque eu pensava, epá, estás aí com um gajo que não te liga nenhuma, meu, que é estúpido, que não dá uma para a caixa, que não tem piada, e eu aqui, pá, fazer papinha toda e só queres como amigo. E ficava, magoava-me isto. Imagino. Mas era isto, era esta criança. Era Há aquela pergunta clichê que toda a gente nos faz quando somos crianças, que é o que é ser quando fores grande? O que é que tu sim, respondias quando te perguntavam? grande. Grande. Ok, sim, faz sentido. Era o que tu respondias. Ia ser grande. Epá, na minha cabeça, sim. Eu acho que era o meu. Eu pensava muito, porque claro que quando era mesmo miúdo, eu não pensava nisto, neste aspecto. E se calhar pensava, eu adorava as estrelas e imaginava tipo astronomia, hum, cientista, dizia cientista, e depois é que mais tarde, o meu sonho era mesmo, era ser grande. Eu olhava-me para o Sim. espelho e imaginava-me assim, epá, como é que eu vou ser com 20 anos? Imaginava todo o crescimento que iria haver que nunca houve. Sim. Mas e depois quando comecei a imaginar então a minha profissão, muito cedo comecei a perceber que gostava de ser ator. Porque eu no sétimo ano comecei logo a fazer peças de teatro e percebi que tinha jeito. E então quando entrei para a escola profissional de teatro com 15 anos, aí pronto, nunca mais. Acho que foi mesmo o meu objetivo, Já ser vias ator. isso como uma profissão e não como só uma coisa que me dá prazer? Não, com 15 anos já via mesmo como uma profissão, já Uhum. me estava mesmo a profissionalizar.
Eu não fiz o curso secundário normal, portanto fui para uma escola profissional de teatro. Uhum. Haviam poucas na altura no país, haviam duas no Porto e duas em Lisboa, que foi uma sorte eu no Porto ter onde estudar. Estudei no Ballet Teatro, no Porto, o curso de teatro, e já com a intenção de me profissionalizar como ator. Uhum. Eu li uma entrevista tua em que tu falavas disto da tua paixão por representação e teres entrado para o curso e teres feito formação e tu dizias, a minha mãe não tinha dúvidas. Porquê que a tua mãe não tinha dúvidas que tu ias ser ator? Pá, porque quando ela me foi ver pela primeira vez na escola, o primeiro espetáculo que fiz, ela, aliás, isto foi uma mostra. Portanto, eram os próprios alunos que escreviam as suas peças de teatro, apresentavam à direção e, se passasse, podiam apresentar. Tinham no máximo 10 minutos. Hum. Uh, e eu e o meu espetáculo, acho que ainda nem tinha, nunca falei disto, mas o espetáculo chamava-se Diário de um Louco. Uhum. Eu era um rapaz que estava num hospício que ouvia a voz do irmão que tinha morrido e que o culpava pela morte. E, e apesar de, claro, com muitas falhas, porque era a primeira coisa que eu escrevia, que interpretava sozinho, teve muito impacto. O público marcou muito, as pessoas que estavam a assistir, aquilo teve muito impacto. E a minha mãe sentiu logo isso. Primeiro, ela própria, Hum. mas ela, ao ver a reação das pessoas e dos próximos também espetáculos que eu fiz, os primeiros que eu fiz, ela percebeu, epá, é diferente. A reação que as pessoas têm com ele realmente ele mexe com as emoções das pessoas e com a minha. Então ela sentiu, pá, não, nunca posso cortar-lhe as pernas. Portanto, E tiveste total apoio da tua família quando decidiste seguir esta área. total, total. Sim, e depois eu tinha 17 anos, fiz a minha primeira série de televisão, o que para alguém que está no Porto é muito difícil. Foi uma série que foi gravada no Porto e começou a entrar dinheiro. Como ator, começou a entrar dinheiro. Pá, e a minha mãe, claro que nesta área há muita precariedade, mas eles começaram logo desde cedo a ver que pá, eu estava a conseguir monetarizar, rentabilizar esta profissão. Hum. Eras muito crítica em relação ao teu trabalho no início, quando começaste. Esses teus primeiros trabalhos a sério, pagos, digamos assim, tu eras muito crítico? Vias o Ui, teu trabalho? meu Deus, Jesus, era mesmo. Eu, ainda por cima, esta série que eu fiz era uma série didática, portanto, isto passava na RTP2 e passou nos Palopes, Sim. que era para ensinar a falar português. Então, tudo aquilo, todo o argumento era escrito, pá, mesmo como se estivesse a ler um livro de português, para que as pessoas aprendessem o bom português. E não podias Uhum. falhar uma vírgula, um ponto final, e as próprias entoações e o diálogo era muito forçado. Epá, eu sentia-me tão mau ator a fazer aquilo. E eu detestava ver-me a fazer aquilo. Claro que foi muito interessante a experiência de estar num platô, de ver a equipa técnica, mas, mas era mesmo muito, muito crítico. Gostava muito de Sim, ver-me a fazer coisas mal. imagino. Tu chegas aos morangos por causa de uma publicidade que fizeste? Eu lembro que tu falaste também numa entrevista. Sim, Portanto, sim, fizeste sim, publicidade sim. também. Sim, foi assim, olha, antes dos morangos foi talvez aquilo que me deu mais mediatismo, portanto, em que eu senti que as pessoas me reconheciam na rua devido Aham. a essa publicidade. Se um dia tiveres tempo, vai ao YouTube e procura Bimonada Tiago Castro. Eu acho que tenho uma ideia, mas sim, mas Pá, vou porque escrever para. eram publicidades extraordinárias, muito criativas, Uhum. em que eu fiz 5 anúncios durante um ano. E as pessoas adoravam os anúncios, achavam mesmo piada, porque eu era um personagem que interrompia outros anúncios. Imagina, está a ver um anúncio de um shampoo e era a Rita Pereira, que ainda não era conhecida, ainda não tinha feito os Sim. morangos, está a lavar o cabelo no duche e eu abro a porta do duche para fazer publicidade à bebida. Hum. A Cláudia Vieira também fazia outro. Foi muito interessante estas também pessoas que eu conheci nestes anúncios. A Cláudia Vieira também não era conhecida, a fazer um anúncio de um iogurte, a deliciar-se, e eu interrompia para falar da bebida.
E aquilo tinha muita graça. E passava nos aviões, imagina que amigos meus estavam na praia a dizer: Tiago, teu avião está a passar aqui na praia, mas estás tu assim com a bebida. E como teve esse impacto, penso que o coordenador de projeto da altura, dos Morangos, achou que, olha, pá, vamos chamá-lo para ver como é que Para fica nesta. experimentar. Sim, e Sim. acho que foi a partir daí. E portanto, há toda a experiência Brancos com Açúcar. Quando termina, tu ainda fazes alguns projetos. Ainda fizeste pelo menos a novela Fascínios, não é? Assim Sim, como se lembrar. Ainda fizeste essa novela? exatamente. Fiz a novela Fascínios, também para a TVI, e foi aí que depois eu emigrei para os Estados Unidos. Quando acabou a novela, tive também o projeto musical, e Uhum. quando acabou a novela, emigrei. Eu tive fora 6 anos. Vais para os Estados Unidos. E vais para os Estados Unidos porque precisavas, porque sentiste que precisavas e querias, ou porque te faltou trabalho aqui e tu sentiste que era um escape? Eu senti muita necessidade de me desligar do Chromio. E eu percebi que eu achava na altura que depois de ter acabado de fazer os morangos, felizmente fiz a Fascínios, ainda não foi logo a seguir, tipo, demorou algum tempo. Eu Uhum. achava que merecia ter tido mais oportunidades aqui, depois de fazer os morangos, e percebia que havia essa imagem que estava colada ao Chromio, e ao mesmo tempo eu tinha ficado também a querer mais, depois de acabar a novela de Fascínios, a querer mais, a querer crescer como ator e ter Uhum. outras valências, apesar de já ter formação. E eu fiz um workshop na altura aqui em Lisboa, sobre uma técnica de interpretação que não existia em Portugal ainda e que eu me identifiquei muito. E esse professor tinha estudado na escola que depois eu fui estudar nos Estados Unidos, que era uma das Uhum. melhores escolas dos Estados Unidos. E pronto, e foi também essa uma das razões, que é pá, não se descolar-me do Chromio, ir para outro mercado, sonhar com outras possibilidades, criar outras possibilidades num país com muito mercado, mas também muito difícil, e acima de tudo também estudar, e foi o que eu fiz. Como é que foi essa experiência? Como é que foi? Teve de tudo, Tiveste quanto tempo lá? Desculpa. Tiveste quanto seis tempo? anos, 6 anos. Como é que foi então a sim. experiência? Pá, teve de tudo, porque eu sacrifiquei a vida toda que eu tinha em Portugal e que estava uma vida bastante estável, Uhum. a todos os níveis, sacrifiquei tudo aquilo que eu tinha para ir para um mundo que me era completamente desconhecido. Mesmo, e a minha vida toda mudou, todos os meus hábitos mudaram. Eu fui para um sítio, fui para um quarto que ficava numa zona que foi há uns anos atrás, antes era a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. Agora era uma comunidade, fazia parte de uma comunidade portuguesa, o que também ajudou também de certa forma, mas onde as rendas eram muito mais baratas, porque eu precisava de todo o dinheiro, porque o curso era muito, muito caro. Uhum. E eu não jantava fora, não comprava roupa, toda os meus esforços iam para a escola, então Ao curso. precisava para o Uhum. curso. E mudei a minha vida radicalmente. Comecei a trabalhar também como empregado de mesa, aliás, como busboy, que era o gajo que limpava os pratos e arrumava os pratos. Portanto, a minha vida mudou radicalmente. E na altura tinha eu fui para lá com a minha namorada na altura. Terminámos a relação, isso também deu ali uma volta gigante na minha vida. Foi muito difícil de repente ficar sozinho nos Estados Unidos. E foram muitas coisas para lidar também, a nível emocional, o perceber que era muito mais difícil do que eu achava, não é? Tu Uhum. começaste a trabalhar como ator nos Estados Unidos e ter que manter sempre o dinheiro a entrar e a trabalhar em coisas que não eram as razões pelas quais eu tinha ido para lá, como em Uhum. restaurantes. Mas ter tido também a oportunidade de entrar em filmes, em publicidades, em trabalhar como ator, o que eu sei que era mesmo muito difícil. Eu só 1% da minha turma na escola é que conseguiu trabalhar como Uhum. ator depois, profissionalmente.
Portanto, foi uma montanha russa. Teve coisas muito boas, a escola foi incrível, mesmo aprendi técnicas e tive como professores incríveis, mas também emocionalmente foi muito desgastante, a cultura é muito diferente da portuguesa, eu não me identifico nada com a cultura americana. Adorava, eu sentia, os americanos, eu dizia, os americanos são muito mais verdadeiros em palco ou em cena do que na vida real. Na vida real têm muitas máscaras, isso parece que só quando estão em palco ou em É cena que são eles. sim, são eles ou são verdadeiros, Aham. não têm, permitem-se ser, existir, e tem a ver com a cultura deles. E isso, pronto, marcou-me também. Sim, muito diferente. Há um bocadinho dizias-me que quando foste para os Estados Unidos, ou quando tiveste vontade de ir para os Estados Unidos, é porque estavas à procura de mais, porque sentiste vontade de mais. Encontraste esse mais nos Estados Unidos? Feito o balanço, encontraste aquilo que esperavas? Não, não, eu ia, porque eu na minha cabeça E deles havia essa uma, outra coisa. havia uma escada que estava a ser construída, que vinha Uhum. desde os tempos do início do ballet teatro, em que uma coisa atraía a outra, e a minha carreira ia crescendo, e tanto que eu não tive muita paciência aqui em Portugal. Eu quis, não, isto tem que Não havia andar, esta isto oportunidade, tem que sim. andar, não vou ficar aqui à espera que o telefone toque, pá, quero continuar a estudar, a aprender. Então fui para os Estados Unidos e estava à espera que as coisas de repente, pum, 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 pá, começasse a trabalhar como ator, a fazer filmes e, portanto, não encontrei lá aquilo nesse aspecto não encontrei aquilo pelo Sim. qual eu tinha ido para os Estados Unidos, pela razão que eu tinha ido para os Estados Unidos. Mas encontrei coisas, pá, a nível de formação, tenho até hoje experiências que me mudaram para sempre, não só de formação, também mesmo de vida, que me mudaram para sempre, não só como ator, mas como pessoa. Todos os sacrifícios que eu tive de fazer, acho que a própria depressão que eu vivi lá, que marcou para sempre a minha vida, e eu ter recuperado dessa depressão, a humildade que eu tenho de ter para respeitar sempre os momentos tristes, respeitar o sítio onde eu estou hoje, ser muito grato mesmo por ter conseguido ultrapassar essas fases difíceis e ser grato por ter tido mesmo esse espírito de humildade para viver em sacrifício durante muitos anos, à procura de um sonho, até que não dava mais. E voltas para Portugal porque não dá mais. É isso? Volto para Portugal, não dava mais emocionalmente, estranhamente. Uhum. Quando eu volto para Portugal, eu estou a fazer coisas que nunca tinha feito. E é muito estranho isto, porque é claro que isto poderia ter demorado tempo, mas eu tinha feito, na altura, uma publicidade para a Xbox e o agente, a empresa que estava a produzir a publicidade era Bicoastal, portanto, eles existiam tanto em Nova York como em Los Angeles. Uhum. E adoraram o meu trabalho. Eu tinha agora um manager novo, com que trabalhava muito no mercado, e esta empresa queria também começar a trabalhar mais comigo. Estava a fazer contactos com diretores de casting que estavam a gostar bastante do meu trabalho, só que tudo isto era muito incerto quanto mais tempo é que iria demorar até eu conseguir viver como ator. Uhum. E emocionalmente era muito difícil, estava a ser mesmo muito difícil todas as mudanças que eu tinha que fazer na minha. Por exemplo, só para te explicar, eu trabalhava como empregado de mesa em restaurantes. Eu tive um restaurante em que eu trabalhei um ano, quase cerca de um ano e meio, em que eu tinha uma relação incrível com os trabalhadores que lá estavam. Eram meus amigos. Até hoje tenho a gerente, que era portuguesa, vem a Portugal e é minha grande amiga. E estas pessoas passam a ser o teu núcleo Uhum. quando tu estás sozinho num país, percebes? É o que te protege, tipo, tu estás tão sozinho, tipo, são estas pessoas que te protegem. E de repente, por exemplo, o restaurante fecha, ficam-me a dever $6.000 e eu fico de mãos a abanar, sem aquele núcleo,
a ter que arranjar, na altura estava com uma relação que acabou e eu falo disso no meu espetáculo, porque ela traiu-me com um moldavo de 1,90 m e eu disse, amiga, não me vou meter nisto, como deve estar a perceber, Uhum. mas todas estas coisas tiveram um impacto gigante em mim e é muito difícil quando tu perdes estas bases. Então Sim. tu, de repente, tipo, mesmo que os sonhos estejam a acontecer e que não sabes quanto tempo é que vai demorar mesmo até começares, mas já estejam a fervilhar, Uhum. pá, quanto enquanto isto estava a acontecer, eu estava a ter que encontrar trabalho noutro restaurante. E a área de restauração em Nova Iorque é, pá, é selva. Matam-se todos. Eu tive uma sorte do caraças nos sítios onde eu trabalhei. Ou uns que tive 2 semanas, 3 semanas, não, porque não dava para aguentar. E eu não estava mesmo disposto a passar por isso outra vez, porque é mesmo desgastante, sabes? Uhum. Tu tens que viver aquela realidade e não poder ser ator, pronto, como eu gostava. E Sim. não aguentei mais, tive uma proposta de Portugal para vir fazer uma peça de teatro, aproveitei logo e disse, pá, basei, sempre a dizer na minha cabeça, mas eu vou voltar, porque eu tenho o Green Card, que é o santo grau dos imigrantes que estão Uhum. nos Estados Unidos. E eu não podia estar mais de 6 meses fora. Então disse, eu vou voltar, até que deixei as minhas coisas lá na casa da minha senhoria, que agora está farta de me ligar para saber o que é que eu faço às coisas já passados, portanto, em 2014. Ainda tens lá as coisas? Estão lá as coisas Ah, há ok. 8 anos e ela vai sair daquela casa e ela tem sido incrível mesmo, portugueses, pá, um espetáculo. E ela, Tiago, nós vamos sair daqui, o que é que nós fazemos às tuas coisas? E estou a ver como é que eu vou conseguir, se as coisas ainda estão em condições, que aquilo estão em caixotes de cartão, Pois tu ias com voltar, não é? eu ia voltar, mas não, depois acabei por. Não deu. O que é que te fez ficar, afinal? Foi começar a ter mais trabalho? Não estava em condições nenhumas de voltar, emocionalmente, psicologicamente, hum, e estava a fazer esse espetáculo. Acabei por depois, quando acabei o espetáculo, passado 2 meses, arranjar trabalho como ator numa companhia de teatro de escolas, da Teatro Educa, que eu estive durante 3 anos e que me Uhum. deu estabilidade, pronto, para me ir aguentando. E apesar de emocionalmente e psicologicamente estar muito instável e debilitado, Uhum. isto trazia-me alguma segurança para eu ir indo, vivendo e aguentando. Então nunca pensei neste estado em voltar. Depois, entretanto, conheço a minha mulher, que foi aqui mesmo uma mudança radical na minha vida, e consegui sair deste estado, Uhum. felizmente, era a minha namorada, hoje somos casados, e, e pronto, agora estou melhor do que nunca e não penso mesmo de forma nenhuma em mudar. E tu sais, não, tu passas pela representação aqui em Portugal, depois vais experimentar a representação no estrangeiro, nos Estados Unidos da América, e voltas. Quando voltas, como é que tu encontras a área da representação aqui em Portugal? O que é que tu achas? Quais foram as grandes diferenças? Houve impacto grande quando tu percebeste como é que estava a representação em Portugal? Não me lembro, parecia-me que as coisas não estavam assim tão diferentes Do que de quando quando eu foste embora? tinha. Sim, sim. Passado alguns anos, sim, comecei a sentir que estavam a começar a nascer projetos que me interessavam bastante, Uhum. séries com muita qualidade e com as quais eu fiquei com muita vontade de fazer parte e tive assim experiências muito positivas até de séries para a RTP, que eu tive algumas participações especiais e que eu gostei muito, mas só passado alguns anos de eu ter voltado é que comecei a ver assim o que ainda agora se sente, não é? Há produtos com muita qualidade a sair cá para fora e como por exemplo o Pôr do Sol, a Uhum. série e muitas séries da RTP, Cuba Libre, tantas que estão a sair e que têm muita qualidade mesmo. Na Tiago, altura eu não senti essa diferença. sim, na altura não sentiste. Depois foste percebendo que, Sim, que tem evoluído.
Ainda há aqui na tua vida a questão do humor, não é? Estamos a falar do espetáculo stand-up comedy, estamos a falar daqueles vídeos que se tornaram virais, não sei se estavas à espera que se tornassem virais, quando fizeste aquelas Não. brincadeiras. Fizeste, fizeste-o por descontração, fizeste porque te apeteceu fazer, fizeste porque tinhas esta esperança de que as pessoas vissem e se falasse um bocadinho mais de ti. Ah, Eu qual foi o comecei a, objetivo? eu comecei a criar estes vídeos na pandemia, Uhum. quando eu estava fechado em casa, e tivemos que criar aqui, dinamizar as coisas. Para mim, ao contrário, se calhar, do que foi para muitas pessoas, para mim foi um descanso estar em casa e não ter obrigações sociais, porque eu não sou assim, não parece, mas eu gosto de estar gosto de estar no meu canto. Quando diz obrigações sociais é o quê? É sair? É estar com pessoas? Porque tu acabas por. Tu tens. Eu tenho os meus pais no Porto, a Marinho tem os pais Uhum. em Fátima, e nós muitas vezes, pá, porque para não estarmos tanto tempo sem os ver, temos que estar com as pessoas, e depois, sem a pandemia, há muitas coisas que se combinam. E eu estava-me a saber, mesmo bem, pá, daqui não saio. Não ter Não, compromissos. não posso, não me deixam, sou obrigado a ficar aqui. Então criou aqui uma veia, despertei aqui uma veia criativa, como criador de conteúdos, que não existia. Pá, dava-me o prazer do caraças pegar na câmara e começar a inventar, fazer coisas, gravar vídeos. Isto também muito também inspirado pela minha mulher, que dizia, pá, pensa menos, tenta ser menos perfeccionista. Tu, se for reparares, há muito poucos atores que criam conteúdos. Uhum. Não são tanto atores, são mais, pronto, humoristas ou então influencers, tipo, tu não vês assim tanto atores a fazer. E, pá, eu assim, sim, vou fazer, meu, vou fazer. Também as pessoas acabam por conhecer coisas sobre mim que não conheciam, veem outras valências. Opa, e um dos vídeos foi assim feito também nesse espírito. Foi feito em 20 minutos, a Marin estava a dormir, eu peguei nas roupas dela, fiz uma dança com uma brincadeira com um vídeo que eu tinha visto de uma bailarina polaca, também era conhecida no mundo da dança, das danças latinas, e aquilo, pá, de repente começa a ouvir-se passado 3 semanas. Tipo, na altura teve muitas visualizações para aquilo que era o meu canal, eu vi, eram milhares. Mas depois, passado um bocado, comecei a dizer pim, 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 o meu telemóvel, sempre entra a gente, a começarem-me a seguir. E eu, caraças, mas isto vem de onde, meu? Comecei a ver os vídeos, para ver como é que estavam de visualizações, e via-se, já ia com 1 milhão de visualizações, que não tem nada a ver com o número de visualizações que eu tenho nos outros vídeos. E a partir daí o vídeo começou a ser replicado por outras contas, tipo contas em que chegou a ter mais de 200, houve contas a replicar o vídeo com mais de 200 milhões de visualizações, e pronto, nasceu assim de uma coisa, de uma brincadeira. E depois acabou por despertar essa vontade, fazia dia sim, dia não vídeos, fiz também uns falsos diretos que também tiveram muito impacto, com figuras públicas, muitas Sim. delas do futebol, que também tiveram muito impacto, e diverti-me a fazer isso. Duas perguntas em relação a isso, e são duas perguntas distintas. A primeira é, já ligavas assim tanto às redes sociais, já davas tanta importância às redes sociais, ou isto acabou por despertar um bocadinho esse lado e pensares, eu tenho que apostar mais nas redes sociais? Sim, acabou por despertar esse lado. Eu não ligava muito, eu tinha sempre aquela cena de, pá, não, eu quero é ser ator, representar, fazer os meus projetos como ator, e tinha sempre receio de fazer que se fosse o que fosse, porque parecia sempre que ficava aquém da qualidade que eu poderia fazer em projetos como ator, porque, pá, sou eu, com a minha câmara de telemóvel, tinha pronto, um tripé, um ring light, opá, tipo, o que é que eu vou fazer daqui? Mas, pá, aquilo começou a correr bem, as pessoas a aderir, e deu-me pica. Tipo, e graças à minha mulher também, pá, me descomplica, não faz. Tipo, sem pensar muito. E houve coisas que depois acabava por trabalhar, houve vídeos que eu trabalhava tipo 3 dias para concluir aquilo. E era exigente, mas havia sempre falhas, e eu estava na Uhum. boa com aquilo. Achas honestamente, Portugal é um país pequeno, mas achas honestamente que mesmo para um ator é preciso estar presente para não ser esquecido em Portugal? Achas que é preciso estar a aparecer às pessoas para que as pessoas se lembrem que tu existes e para que haja trabalho? Acho que é mesmo uma das formas.
porque as pessoas não. Eu acho que há tanta gente, tanta gente, tanta gente, cada vez mais atores que pá, é assim, se queres mesmo trabalhar na área e que não depende de ti, portanto, seres convidado, tu podes também tentar fazer tu as tuas próprias coisas, aí depende de ti. Mas se uma pessoa quer ser convidada e não aparece, é muito difícil que as pessoas simplesmente se lembrem de Uhum. ti. Sim. Podes até ser muito bom, pá, e podes ter todos os talentos do mundo, mas cada vez vão passando mais anos e se não vais aparecendo, sendo lembrado na cabeça das pessoas, pá, eu acho, portanto, que é mesmo. Eu acho que muitos daqueles que se calhar poderiam estar a trabalhar e que têm talento para isso, se estivessem mais presentes nas redes, se calhar poderiam ter mais oportunidades. Uhum. Eu Outra acho que coisa. este projeto da Lua de Mel, em que eu fui Uhum. convidado inesperadamente, veio por causa das redes. Bem, porque tu apareceste e então lembraram-se, o Tiago existe, vamos Sim, chamá-lo. exatamente. Eu fui à televisão falar sobre os meus vídeos, das redes, isto foi tudo uma bola. Uhum. Comecei a aparecer, eu fiz os vídeos, fui visto por causa dos vídeos, fui à televisão por causa dos vídeos e depois fui convidado por causa das redes. Já que me falaste de Lua de Mel, conta-me então como é que tem sido este projeto, ou como é que foi este projeto, o que já gravaste, não é? Sim, exatamente, já gravei e não estava, como eu te disse, não estava mesmo nada à espera Sim. de ser convidado para fazer um vilão e acaba por ser mesmo a personagem que venha. Nós temos uma personagem principal ali na novela, que é a Verónica, que é vilã, que Uhum. já vem desde outra novela, A Nazaré? da Nazaré, Uhum. e à qual ela nunca teve que se baixar perante ninguém. E eu sou a primeira pessoa que chega e à qual ela tem ali alguém que é mais poderoso. E terem-me dado a mim esse papel surpreendeu-me completamente. Eu acho que mesmo na cabeça de algumas pessoas isto deve ter feito porquê? Mas porquê que, e se tu fores a ver e vires a personagem, eu acho que se justifica perfeitamente. E eu adoro, por exemplo, não sei se tu já viste, há um filme de máfia que é um dos meus favoritos. Estão a esquecer do nome em português, em inglês chama-se Goodfellas. Sei. É um filme antigo. E há um ator que é o Joe Pesci, que é pouco mais alto do que eu, pá, que é o maior vilão daquele filme, que é o gajo que mete medo a qualquer um, porque é um gajo que se passa da cabeça quando ninguém está à espera, porque num momento está calmo a brincar e no outro está a espancar outra pessoa. Uhum. Eu acho que há essa, eu inspirei-me nesse tipo de personagens que fisicamente aparentam ser frágeis, epá, mas que a qualquer momento viram a boneca. Então fiquei mesmo contente de conseguirem ter visualizado. A mim não é a primeira vez, eu em outros projetos também, que depois acabaram por não ir para a frente, mas que se começou a escrever, já outras pessoas tinham visualizado esse um psicopata em mim. Portanto, viram aí que tinhas talento para um vilão. Para Sim, um sim, vilão a sim, sério. sim. Sim. Sem desvendar muito, mas tu disseste-me há um bocadinho que os últimos episódios, a tua personagem vai estar mais intensa nos últimos episódios. O que é que quiseste dizer com isso? Sem Porque revelar muito. vai estar muito presente toda a trama da Nazaré e de ela conseguir finalmente provar a sua inocência, vai passar pela entrada deste personagem. Ele é a personagem que consegue provar a inocência dela. Uhum. Só que de uma forma que vai envolver aqui muita coisa, vai mexer em muitos cordelinhos, tirar pessoas de cargos de poder, então vai ser muito interessante ver isso. Vamos ter que esperar para ver. Olha, falando só aqui do teu projeto de stand-up, o daqui de baixo, não é? Sim, exatamente, daqui de baixo. Como é que surge este projeto? Como é que correu? Este projeto surge da necessidade que eu tenho de contar esta história, de contar a história que é o que é que um homem de 1,58 m e que está constantemente a ser rotulado e a ser visto como uma personagem que já aconteceu em 2005, 2006, Sim. há aqui anos, como é que é a vida desta pessoa e o que é como é que é um daqui de baixo de
quem tem 1,58 m, a perspectiva deste homem, e daqui de baixo da curva, é quase que parece a curva do Big Brother. É a tua curva da vida. Sim, sim, a curva da vida. Só que quando eu estou na fase pior, como é que eu vejo esta curva que eu vivi? Eu digo que é quase como se este espetáculo é como se eu tivesse tatuado em mim todas estas tragédias, mas em estilo cartoon. Uhum. Porque eu falo sobre episódios bastante difíceis com humor. E tem sido muito interessante perceber, para além de estar a ter sucesso e ter esgotado em todas as salas que eu tive, em Lisboa e no Porto, e de estar agora a fazer o espetáculo para empresas que veem como essencial para se falar sobre a saúde mental, tem sido mesmo espetacular perceber que isto afeta as pessoas que Uhum. não se identificam com aquilo que eu vivi, porque somos diferentes, mas que têm problemas próprios que podem se equiparar àquilo que eu vivi e de certa forma, rirem-se também sobre as suas próprias desgraças, alivia aqui essa dor. E então é muito interessante perceber que no mesmo espetáculo tem muitos risos e também tem choro. Hum. Eu acho que li isso numa entrevista tua que tu disseste que isso é uma espécie de terapia. É uma terapia para ti e para os outros, então. É o aprender a rir de ti próprio e fazer os outros rirem de nós Exatamente. próprios. Relativizar. E isso eu acho que eu comecei a aprender muito com o projeto da minha mulher e com a própria vida da minha mulher, porque Uhum. ela tem um projeto chamado Cancro com o Humor. Ela é sobrevivente oncológica e, e é esta forma leve de viver. Leve, mas nunca tirando a seriedade e a profundidade. É leve e profunda ao mesmo tempo, com que ela foi capaz de viver estas questões, não só como sobrevivente oncológica, mas também como cuidadora, que me inspiraram a conseguir também trabalhar estes problemas que me acompanham e me acompanharam durante a minha vida toda e poder expô-los de forma a que eles percam peso, Uhum. entendes? Ao falar sobre eles, ao rir deles, ao ridicularizá-los, que eles se tornem menos intensos e tenha acontecido isso. Honestamente, aqui humildade à parte, depois de tanta formação e com tantas provas que deste, achas que merecias mais ou estás satisfeito com aquilo que neste momento tens na tua vida? A nível profissional. Eu agora tenho uma forma completamente diferente de ver, porque eu alimentei muito esse sentimento de injustiça Uhum. durante muito tempo. E acho que isso é mesmo um estado péssimo para se viver. É algo que nos traz mesmo muita insatisfação. E eu Uhum. detesto esse estado. Detesto esse estado, porque eu neste momento eu sou tão grato por várias coisas que eu tenho na minha vida. Sou tão grato pelo meu dia a dia, por ser uma pessoa feliz, uma pessoa com alguém com quem eu partilho a minha vida, que eu amo, que eu admiro, por ter uma família com saúde e que é tão próxima e presente, por eu ter saúde, sou tão grato por tantas coisas. E isso essa maneira de estar tem-me ajudado bastante a tirar esse papel de vítima, Uhum. que eu não quero ser, não sou uma vítima, e a fazer as coisas que eu posso fazer por mim. E daí têm nascido muitas oportunidades. Sou, neste momento, independente financeiramente devido aos meus projetos e aos Uhum. projetos da minha mulher. Tenho muitos sonhos que eu já tinha deixado de ter, tinha deixado de sonhar e concretizei já alguns, que era um deles ter o meu próprio espetáculo. Por isso, não, procuro mesmo não alimentar isso, das Sim. injustiças. E aliás, eu sou uma pessoa, eu penso muito, pá, eu sou provavelmente das pessoas com menos inveja que eu conheço. É muito raro mesmo eu sentir inveja, muito. Porque eu acho mesmo que aquela pessoa está a fazer aquilo graças ao percurso dela. Não posso estar eu a querer estar ali porque são percursos diferentes. O que ele levou ali, se calhar não me levaria a mim. São Uhum. coisas diferentes. São caminhos diferentes. São Sim. caminhos diferentes. Por isso,
pá, estou mesmo muito grato pela vida que tenho. E vais continuar a realizar os teus sonhos. Olha, tenho um último desafio para ti. Não é Diz. pergunta, é um desafio. E é assim que eu termino sempre as minhas entrevistas. E eu contigo comecei de uma forma diferente, porque queria falar do elefante, mas, mas especialmente costumo começar as entrevistas a falar da infância. E o último desafio que eu tenho para ti é uma espécie de viagem à infância. E o que eu te queria perguntar era se neste momento, e se fosse possível acontecer, este Tiago tem à minha frente viajar ao passado e encontrar-se com o Tiago pequenino. Aquele Tiago que ainda estava na escola, que ainda fazia as peças de teatro, ainda sem saber muito bem se seria essa área ou não. E tu, este Tiago que tem à minha frente, lhe podia dizer uma coisa, o que é que tu dizias? Antes de tudo isto, antes dos morangos, antes do crómio, se quiseres, antes da viagem aos Estados Unidos da América, portanto, quando eras muito pequenino, o que é que dirias? Sei lá, mano. Não sei o que é que eu poderia dizer a esse Tiago. Eu acho que dizia-lhe mesmo, tipo, pá, gosta de ti, meu. Olha, ama-te como tu és, porque tens muita sorte. Dá valor a isso. Acho que seria aquilo que eu lhe diria. Já começar a praticar isso. Se o Este- Tiago, imagine, eu estou-me a imaginar eu, miúdo, a ver primeiro ia ficar triste e eu ver com o mesmo tamanho que eu tinha na altura. Pois é, que sonhavas ser grande e depois olhavas para ele, estamos igual, afinal. Sim. Mas depois de ver este fenómeno, tipo Regresso ao Futuro, a ver o Marty McFly a chegar ao outro e isto a acontecer, eu ia mesmo, pá, fogo, mano, se este gajo me diz isto, deixa-me trabalhar. E gostava de já ter começado a trabalhar isso mais cedo, Mais esse cedo. amor próprio. Yeah. Porque Parece. sofre-se muito com esses sentimentos de não gostares de ti próprio. Sim. Mas olha, os baixinhos chegam longe, não é? Hã? Os baixinhos chegam longe, está aprovado, não interessa a altura. Ah, sim, 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 Não é? sim. Sim. Olha, Tiago, não te vou tomar mais tempo. Muito, muito obrigado por esta conversa. De nada, obrigado eu. De coração, obrigado por teres aberto aqui também um bocadinho a tua vida e a tua carreira. Obrigado por teres confiado em mim para falar sobre isso e por teres aceito o convite. Foi um gosto. Claro, E claro, muito claro, sucesso. Desejo-te obrigado, muito, muito obrigado. sucesso, Tiago. Estás à vontade. Obrigado, um Está bem? abraço. Um grande abraço, Tiago. Tchau. Deus, tchau, tchau, tchau. Bem, eu sei que sou suspeito, mas eu diria missão cumprida, não é? Pelo menos eu consegui descobrir muito mais do Tiago para lá da personagem Crómio dos Morangos com Açúcar. E lá estou eu, outra vez a falar do mesmo, não é? Mas é inevitável não falar desta personagem. No entanto, esta conversa permitiu-nos, de certeza, descobrir muito mais para lá desta personagem, muito do Tiago Castro, muito que desconhecíamos. E ficou aqui a certeza. Ainda vamos conhecer muito mais dele, de certeza, no futuro. Ao Tiago, meu muito, muito obrigado por ter aberto aqui a sua vida e a sua carreira, a mim e a nós, todos que ouvimos este Deus no Comando. Quanto a mim, eu volto muito em breve, com mais um episódio, com mais uma grande conversa. Obrigado a si por ter estado desse lado a acompanhar. Já sabe, o conselho é o do costume, não é? Sigam religiosamente a televisão nacional. O Deus no Comando está de volta em breve.